o conceito de direito à cidade e sobre como esse direito da cidade para nós na favela, na nossa perspectiva, está só na teoria. Como o Renan trouxe, é uma questão histórica desde a formação, né, das favelas até hoje, como a Thaisa falou também do programa Cidade Integrada, que as políticas públicas, tanto para a cidade no geral, por exemplo, os eventos culturais que se tem pela cidade, tanto as políticas voltadas para dentro da favela, elas geralmente não escutam as pessoas da favela. Nem em qualquer lugar da cidade que eu me sinto à vontade, né? Tendo vista, por exemplo, no verão, quando a gente quer ir à praia, né? Nossos ônibus são sempre parados nas blitz, né? A gente for de carro, a gente é parado na blitz. Nossos ônibus são sucateados na hora da gente curtir nosso lazer. A partir do trabalho, né? O trabalho é o que te faz sair mais, sabe? É o que te faz acessar outros lugares. Bom dia, família. Aqui quem fala é Vinícius Moraes, cofundador do LabJaca, coordenador de formação do LabJaca também. Estamos aqui hoje pro podcast A Favela que Queremos, que é um trabalho de conclusão do curso de Políticas Públicas que o Lab disponibilizou para os moradores de Manguinhos e Jacarezinho. Estamos aqui hoje com 2 alunos do curso, Renan e Thaisa. Se apresenta um pouquinho aí pra gente. Bom dia, família. Me chamo Renan, sou cria da Mangueira, 36 anos, morador de Manguinha há 2 anos, faço parte do coletivo Manguinhos Cria. Queria agradecer primeiramente o LabJaca, rapaziada que tem feito um trabalho aí essencial, né, coletando dados para falar um pouco sobre a favela e que disponibilizou esse curso de políticas públicas que pôde ampliar um pouquinho mais o nosso horizonte sobre esse tema. Bom dia, gente. Meu nome é Thaisa. Eu tenho 19 anos, moro no Jacaré desde que eu nasci. Faço faculdade de Ciências Sociais na Unirio. Como o Renan disse, o curso de Políticas Públicas do LabJaca ampliou muito por fazer parte da minha área e também por ter me dado vivências de compartilhar mesmo experiências com pessoas que moram no mesmo lugar que eu, que têm vivências parecidas e tudo mais. Acho que é isso. Então, o tema de hoje é Direito à Cidade. No curso, essa aula foi ministrada pelo Gelson Henrique, um pesquisador da área. E na aula, os alunos, um dos assuntos mais abordados na aula foi a questão do pertencimento, né? A gente fez uma dinâmica lá com os alunos para saber em qual parte da cidade eles se sentiam mais à vontade e qual parte da cidade eles se sentiam menos à vontade. A grande maioria falou que onde se sentia mais à vontade era na sua própria favela. Mesmo as favelas em geral tendo diversos problemas em várias áreas, como segurança, saúde, educação. E a grande maioria também se sentia menos à vontade nos bairros mais elitizados da cidade. Então eu queria saber de vocês o que vocês entendem como direito à cidade, como isso se relaciona no cotidiano e na vida de vocês enquanto moradores de favela. O direito à cidade, em conceito, seria a participação dos habitantes na condução de seus destinos, com acesso à moradia, lazer, educação, transporte público, a trabalho, alimentação e, enfim, um monte de coisas que a gente entende como necessárias para a vida de uma pessoa. E como o Renan vai falar, né, essa questão é muitas vezes tirada, né? Essas questões, esses direitos são muitas vezes tirados dos moradores das favelas do Rio. Então, você vai falar aí da sua experiência? Então, se a gente for pensar no direito à cidade, eu for pensar como a cidade, falando daqui da nossa perspectiva enquanto morador do Rio de Janeiro e nas favelas de Jacarezinho e Manguinho, né? Que é que a gente representa. A formação da cidade do Rio de Janeiro ela é toda problemática, né? Vendo lá desde dos militares, né, que foram combater Canudos, a segregação lá feita por Pereira Passos, tudo isso foi feito de forma com a população preta, pobre, fosse deslocada para áreas mais marginais da cidade, fazendo com que
essas pessoas só utilizassem esses outros espaços da cidade mais centralizados para trabalhar e voltar para suas casas. E assim, a minha experiência de vida mostra muito isso, né? Porque a cidade foi feita para funcionar só em alguns espaços, e outros espaços, essa funcionalidade ela tem muitos outros problemas. E esses outros espaços que eu estou falando é justamente espaços marginalizados, né? As favelas, os subúrbios, né? Eu acho que às vezes não é nem que não seja feito pra funcionar. Eu acho que não tem um olhar de pertencimento, sabe, daquele lugar com a cidade. Por exemplo, o programa do governo do Rio de Cidade Integrada, a favela do Jacarezinho ela já deveria ser integrada à cidade, teoricamente, né? Porque ela está na cidade do Rio de Janeiro. Só que precisa desse movimento do governo chegar e falar, não, agora nós vamos incluir essas pessoas e vamos incluir esse local e trazer, como se fosse trazer luz a um local que já tem a sua identidade, suas características e pessoas vivendo mesmo, né? Pessoas com vidas. Essas vidas são invisibilizadas. Então, como o Renan trouxe, é uma questão histórica desde a formação, né, das favelas até hoje, como a Thaisa falou também do programa Cidade Integrada, que as políticas públicas, tanto para a cidade no geral, por exemplo, os eventos culturais que se tem pela cidade, tanto as políticas voltadas para dentro da favela, elas geralmente não escutam as pessoas da favela. As políticas não querem saber o que o pessoal da favela tem interesse ou não. Meio que toma e acabou. E aí eu queria saber um pouco de vocês sobre, de novo, né, como isso relaciona na vida de vocês, como é que é a dinâmica de vocês para sair da favela, para fazer as coisas, tanto para trabalhar, para estudar, mas também na hora do lazer. E quais vocês acham que são essas dificuldades que são impostas para a gente, para dificultar a nossa ida a outros lugares da cidade, né? Eu posso começar falando sobre a questão da mobilidade urbana, né? Por exemplo, a forma como a gente se desloca, os lugares onde estão concentrados o trabalho, os lugares de prática de lazer e a nossa casa, né? A cidade já não tem planejamento, né? Já é de certa forma desordenada. Repete a pergunta aí para mim, por favor. Queria saber como é que essa tomada de decisões por parte do poder público, sem escutar as demandas dos favelados, como isso afeta a vida de vocês no cotidiano mesmo. Como é que é para vocês ir para sair da favela para estudar, para trabalhar nos momentos de lazer, se vocês têm esse costume de ir para lugares fora da favela onde vocês moram para fazer essas outras coisas, se é fácil, se não é fácil chegar nesses lugares. Então. E o que vocês acham que na prática é feito, como você falou no começo, que existe, né, tá na lei, direito à cidade para todo cidadão, mas que na prática existem várias coisas que vão dificultando as pessoas da favela a transitar pela cidade. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência própria para ajudar na visualização do que acontece comigo. Eu sou criado da Mangueira, como eu já avisei, mas o fato do meu pai ser funcionário público me ajudou em muitas coisas no sentido de sair da favela para poder me adentrar mesmo a outros lugares. Meio que eu fui obrigado, né? Por exemplo, eu estudei em colégio particular na minha infância, mas era no bairro vizinho, né? No Rocha. Depois, na minha adolescência, eu acabei me mudando para o Rio Grande do Norte. E também estudei em colégio particular lá porque eu era atleta e tinha bolsa. E aí, nessa dinâmica, eu já fui meio que obrigado a conseguir interagir em outros lugares porque eu não tinha outra opção. Hoje em dia, agora adulto, fica um pouco mais fácil para mim. Hoje, se eu quiser ir à praia, eu pego a bicicleta e vou. Da Mangueira mesmo. Ou do Manguinho, de onde eu estiver, eu vou de bicicleta. Se eu quiser ir no cinema, eu sei, porque, na verdade, assim, como eu tive um certo de privilégio, né, do meu pai ter sido um funcionário público, eu ter tido acesso desde a infância a muitos lugares,
eu sou um pouco de uma exceção dentro da favela onde eu vivo e onde eu moro hoje em dia. Mas, assim, a grande maioria de amigos meus, inclusive tem até a brincadeira nossa, porque a galera fala que eu sou playboy porque, porra, eu ando muito em lugares fora da favela, porque eu não tenho essa dificuldade, mas muitos amigos meus têm essa dificuldade de sair da Mangueira justamente por não ter Costume, né? esse costume e não se sentir à vontade mesmo, a palavra é essa. Acho que a galera não se sente à vontade, né? Porque, pô, é a opressão no olhar das pessoas que estão nesses espaços, né? O olhar da polícia pra gente nesses espaços, pô, o porteiro de prédio da Zona Sul, mesmo que a galera seja da mesma origem que a nossa, quando a gente está nesses espaços não travestido para trabalhar ou numa correria dessa da vida, faz com que a gente se sinta meio que oprimido mesmo em outros espaços da cidade. Eu sinto isso quando a gente vai no mercado. Ou seja, o que a gente está falando aqui é de uma relação racial, sacou? Eu tô falando enquanto homem preto, então tô querendo dizer para vocês que existe uma questão racial, estrutural, nesses espaços fora da favela e que fazem com que a gente se sinta oprimido ao ponto da gente não querer transitar, por exemplo, nesses lugares. Então é isso. Um dos pontos então que faz geralmente os moradores de favela não se sentirem à vontade é essa questão do preconceito, dos olhares, correto? Correto. Tanto que na nossa aula, que como a gente já falou aqui, onde a gente mais se sente à vontade é na própria favela, porque a gente geralmente não tem esses tipos de olhar, esse tipo de tratamento Que vem de fora. que a gente tem nos lugares de fora. Então, queria saber de vocês também, agora da Thaisa, se tem de outros programas, né, que a gente estava discutindo um pouquinho antes de começar a gravação, de esses vários empecilhos que vão sendo criados. Então a gente começou falando aqui dos olhares, do preconceito contra pessoas negras, contra pessoas de favela, pobres, né? Então, queria saber de vocês se tem mais coisas que vão entrando nesse bolo aí e cada vez impedindo da gente transitar como a gente deveria transitar na nossa própria cidade. Acho que a questão do transporte pega muito, né? Porque o transporte ele tá na vida das pessoas, tanto para lazer, tanto para trabalho e qualquer coisa do tipo assim. Eu, por exemplo, quando eu vou para a faculdade, eu enfrento alguns problemas no ônibus que eu pego, por ter blitz, ter parada da polícia. A polícia já jogou gás de pimenta dentro do ônibus que eu tava, por causa dos meninos. Qual a linha desse ônibus aí? 474. O famoso 474. 474 Jacaré, Copacabana. É um ônibus bem complicado, assim, tem uma história bem complicada, já tentaram acabar com a linha, sendo que muita gente precisa, né, para poder trabalhar. E além do trabalho, as pessoas precisam também para se divertir, né? Acabar com a linha seria acabar com a praia do favelado no final de semana, por exemplo. Não só com o trabalho. Então a gente percebe aí já uma questão. Além também da segurança dos transportes, que é bem ruim, é bem precária. A gente vê vários transportes quebrados, janela, porta e tudo mais. Então, acho que é isso, sabe? A gente tá sempre nesse dilema, tipo, vou sair? Não vou, porque eu vou passar perrengue pra chegar no lugar, então eu não quero sair. E a gente fica meio que fechado, fica recluso naquele lugar. E geralmente também o que acontece quando a gente vê a possibilidade de ir e usufruir de outros espaços fora da favela é a nossa condição econômica, né? Quando a gente coloca na ponta do lápis, hoje em dia tem Uber, né? E tudo mais. Se a gente colocar na ponta do lápis o quanto que a gente vai gastar por uma simples noite de cinema, se a gente, sei lá, eu não tenho filho, mas se colocar uma família que tem 1 ou 2 filhos aí, é quase inviável, né? Porque pagar passagem de ida e volta, mais o valor caro do cinema, mais o valor caro para de repente você comer alguma coisa dentro do cinema ou nesses espaços. Então, são várias barreiras que são criadas. Porque é o seguinte, né? A gente começou falando sobre o conceito de direito à cidade,
e sobre como esse direito da cidade para nós na favela, na nossa perspectiva, está só na teoria. Está só na teoria porque essas barreiras, essas pequenas barreiras fora da lei, ou quer dizer, dentro da lei, né? Tipo, aumentar o preço de passagem, por exemplo, o trem vai para 7,40, o metrô tá 6,50. Pô, o ônibus não tem ar-condicionado no calor de 45 graus. Por exemplo, isso Nenhum desses rodam 24 horas. Também os ônibus não rodam 24 horas. A gente não tem essa opção. Então, quando a gente vai ver, é bem mais fácil a gente ficar na nossa comunidade, onde a gente mora, que tem praticamente ali quase tudo que a gente precisa, sacou? E do que a gente se deslocar para um outro lugar, pagar caro, gastar dinheiro e ainda de repente ter uma experiência ruim, de ter uma situação de sofrer um preconceito, de ter uma indelicadeza com algum policial que cisma aleatoriamente de fazer aquela revista padrão que eles sempre gostam de dizer. Então, falando um pouco dessas práticas, né, que eu acho que é um projeto, né, do governo justamente para fazer essa segregação espacial, né? A gente não vai segregar, eles fazem dessa forma, a gente não vai segregar objetivamente, né? Tipo assim, eles não podem vir aqui. Aí vão fazer o quê? Vamos aumentar a passagem do ônibus, vamos diminuir a oferta de ônibus no período do verão, né? Vamos fazer blitz no túnel. Vão acabar com a linha de ônibus. Vamos acabar com a linha de ônibus. Então é meio que o direito à cidade na prática é um direito só meio que de consumidor, né? De quem tem poder aquisitivo. Porque se você mora num bairro de classe média alta, você já vai ter olhares diferentes da polícia, você vai ter condições de pagar um cinema, pagar um museu. Porque outra coisa muito que tem acontecido é o sucateamento desses espaços de lazer que antes existiam de graça. Por exemplo, quando eu era mais novo, a Quinta era um lugar que final de semana sempre estava lotado e foi havendo sucateamento, os parques públicos também pela cidade estão cada vez mais sucateados e acaba que o que resta para fazer, que é mais acessível financeiramente falando, a única coisa que sobrou mesmo, né, foi a praia, mas que até a praia as autoridades públicas tentam embarrear de outras formas. Então acaba que o que tem para você fazer de lazer, você tem que, como você disse, tem que gastar uma fortuna. Se você tiver uma família com 2 filhos, então é praticamente inviável, sem contar outras questões como o desgaste, né? Porque a questão do deslocamento, porque quem mora numa favela distante do centro, a maioria dos museus, por exemplo, estão no centro da cidade. Então se você quer ir no museu, você já tem que gastar horas no transporte, esperando o transporte, dentro do transporte, pagando caro por um transporte ruim, chegando lá, qualquer lanche que você vai fazer é bastante caro, então isso vai limitando, sem falar também do desgaste, né? Porque geralmente o pessoal da favela trabalha bastante durante a semana, muitas vezes são trabalhos desgastantes, chega no final de semana, que é um momento que você tem para o seu lazer, para o seu descanso, você pensar em gastar esse dinheiro todo, esse tempo todo, esse desgaste todo, às vezes até desanima as próprias pessoas, não chega a ser uma questão de... Quer ver uma parada que eu acabei de pensar aqui? Ó, a Uber, quando ela veio pro Brasil, se eu não me engano, 2013, pode ver aqui no Google, acho que a Uber chegou em 2013, mais ou menos. Quando a Uber chegou no Brasil, não tinha política pública para o funcionamento do Uber no Brasil, porque já existia táxi. Para a Uber funcionar, foi feito uma 2014 uma mudança na nossa lei de mobilidade urbana para que o Uber fosse inserido dentro da nossa sociedade, da sociedade brasileira. Ou seja, e aí a partir disso que aconteceu, os aplicativos as empresas de plataforma, elas lucraram muito durante a pandemia, porque muita gente desempregada, e vocês já podem imaginar de onde essas pessoas vieram. Essas empresas enriqueceram no Brasil, e eles chegaram, enriqueceram, e as pessoas estão trabalhando para eles, e essas pessoas não têm direito nenhum. Eu sei que de repente eu estou entrando na área de repente em outro tema, de outro podcast, mas
Só para exemplificar, que, por exemplo, para um empresário chegar no Brasil e pôr em prática o trabalho dele, eles conseguem até uma brecha dentro da lei para conseguirem colocar esses empresários e as empresas deles aqui dentro do país para alocarem e enfim. A gente, tipo, eu trabalhei como entregador e tudo mais. Cara, o que se vê de entregador de bike na rua, desde a pandemia, assim, é uma coisa absurda. E esses caras, esses moleques, assim, a maioria é moleque jovem, de favela, de periferia, que tá trabalhando de Uber, de entregador de iFood, de bicicleta, por aí. Essa galera não tem direito nenhum de trabalho garantido. Essa galera não tem direito de folga. Essa galera trabalha 12, 14, 15, 16 horas por dia. Essa galera não tem direito, não tem sofrer um acidente. Essa galera vai pro hospital e vai ficar ferrada. Pô, essa galera não tem um seguro de algum acidente do material de trabalho dele, do carro ou da bike. Enquanto, pô, o empresário chega aqui, faz a bagunça que quiser, mudam a lei pro empresário, e pra gente que trabalha a gente não tem nada. E essa galera tá andando pela cidade só para trabalho. Não existe nenhuma política pública de valorização da bicicleta como um transporte público, por lazer, por exemplo. Sacou? A galera sair daqui do Manguinhos pra dar um rolê. Pode falar. Eu acho interessante isso que você falou, porque acho que é muito real isso de as pessoas, os adultos principalmente, eles começam a conhecer a cidade a partir do trabalho, né? O trabalho é o que te faz sair mais, sabe? É o que te faz acessar outros lugares. E como você falou, quando você tá com roupa de trabalho, por exemplo, é mais difícil de você ser olhado de uma forma diferente. Uhum. Você vai ser olhado de uma forma diferente se você estiver em algum lugar nobre da cidade, mas você não vai ser visto como uma pessoa que, sei lá, vai roubar ou vai fazer algo assim de ilegal. É interessante isso, né? Que a gente acaba conhecendo mesmo por necessidade, não por vontade. Por vontade, exatamente. É como se fosse isso, na verdade, assim, essa segregação que acontece é para que uma galera, uma classe, né? A classe média pudesse usufruir da cidade de uma forma plena, né? E a gente continuasse sendo subalterno, né? Servindo essa classe média para eles continuarem usando a cidade. E a gente, quando servirem eles, e voltar para o nosso gueto, e voltar para nossas favelas e curtir onde a gente deve curtir, que é na favela. O projeto Cidade Integrada, eu acho que fala muito sobre isso, cara, porque é uma maneira de prender a gente dentro da favela também, sacou? Essa cultura do medo também é uma parada que eu acho que faz parte desse projeto, de manutenção da população acuada no seu determinado lugar, que é a favela. A gente já está chegando no final, mas já até falando sobre a questão de cidade integrada, principalmente no Jacarezinho, que era uma favela que recebia gente de vários lugares da cidade, até de fora da cidade, e que depois de cidade integrada até isso diminuiu, né? Por, obviamente, o medo das pessoas irem lá numa favela que está ocupada pela polícia, pelas forças policiais. Eu percebo muito isso. Quando eu tô andando, tem polícia em todo lugar, e antigamente tinha muito, muito mais gente, muito mais. Hoje em dia eu vejo, por exemplo, lojas fechadas que antes ficavam cheias de gente. Isso é surreal, sabe? Ver que aquilo ali impacta na vida da pessoa, tipo, de sobrevivência mesmo. Isso é sinistro, assim. Desde moleque, o Jacaré sempre foi um polo comercial aqui da Zona Norte. Minha mãe saía da Mangueira pra vir no Jacaré, minhas tias saíam da Mangueira pra fazer compra no Jacaré, açougue, roupa, qualquer coisa, a galera sai da Mangueira pra Jacaré. A galera do Mangueira nem se fala, que aqui tá do lado. E pô, assim também, pô, no baile funk do Jacaré, pô, a galera frequentava. Hoje em dia, depois que esse rapaz aí, né, entrou aí no governo, né, Não tem mais. não tem mais, e assim, é muito difícil pra nós conviver, pô, acordar hoje eu acordei de manhã, saí de casa, pô, a polícia tá lá na pracinha do Manguinho, eu não entendi nada, e assim, a gente não sabe o que tá acontecendo, né, não sabe, pô, pode acontecer, de estourar um tiroteio ali naquela hora, então, assim, colocar a polícia dentro da favela não é uma coisa que deixa a gente seguro, pelo contrário, deixa a gente ainda mais receoso e com medo
de sair da nossa casa. Show. Então, para a gente chegar na parte de conclusão do episódio, a gente chegou aqui mais ou menos na ideia de que, na prática, o direito à cidade ele não é acessível para quem é de favela, né? Seja pela questão do pertencimento versus preconceito, seja pela questão financeira dos programas de lazer, de cultura serem bastante caros, a questão da mobilidade, do transporte caro, do transporte que não é 24 horas, dos transportes sucateados. E eu queria saber de vocês, partindo do princípio que a gente só pode construir alternativas para resolver esses problemas, ouvindo os próprios moradores de favela, que é quem sofre com essas coisas, que sabe realmente das suas demandas, se vocês pudessem pensar e dar ideias de soluções para esses empecilhos que a gente tem, para ter usufruto total da cidade, quais ideias que vocês trariam? Ah, isso é bom, isso dá bom. Pô, tô deixando a gente sonhar, hein? Então, eu vou falar. Pô, eu como um afrodescendente, pô, é uma questão de reparação histórica a gente ter acesso a qualquer lugar da cidade. Então, mano, transporte público, como já diz no nome, deveria ser público. Pagar caro pra se locomover dentro dessa cidade que não garante pra gente, pô, segurança, não garante pra gente nada, eu acho que, assim, o mínimo que poderia ser feito porra, garantir a gente a nossa capacidade de se locomover de forma digna. Se cobrar 4,40 nesses ônibus hoje em dia não dá. Cobrar 7,40 no trem não rola. 6,50 no metrô é inviável. Pô, sair daqui pra Zona Sul ou pro centro, ou sair da Zona Norte pra ir pro subúrbio, tipo, sei lá, Del Castilho, Irajá. Pô, não tem ciclovia, não tem calçada direito. Assim, é muito ruim. Eu acho que uma boa ideia também seria promover mais projetos sociais em relação à cultura, incentivo da educação para as crianças também. O Jacaré ele já teve vários projetos sociais, centro cultural, só que sempre morre muito cedo, sabe, o projeto. Não tem continuidade, não tem verba para continuar. Isso é muito triste, porque tem muita gente que gostaria, muitas crianças que teriam muitas oportunidades se tivessem esse incentivo, sabe? Acho que também seria algo legal. Uma possível solução para isso, né? Tipo, os museus que existem, principalmente aqueles grandes museus que tem ali no centro, o Museu da Manhã, o Museu de Arte do Rio, eles recebem bastante dinheiro. E muitas das vezes as pessoas da favela, até pessoas de favelas ali do centro, não estão sabendo o que está rolando ali. Então essa informação não chega. Acho que uma possível solução seria o incentivo desses museus a promover eventos em favelas, até para o pessoal da própria favela saber o que rola ali nos museus, começar a ter o interesse e o conhecimento do que rola lá para eles começarem a ver que vale a pena, às vezes um desgaste. Obviamente que a gente vai continuar batalhando por tornar isso mais fácil, mas de ir lá no museu, ter acesso à cultura, principalmente o Museu de Arte do Rio, que eu gosto bastante, que foca bastante na história do Rio, né? Então você ir lá, acaba conhecendo muito da história do Rio, da cidade que a gente... Tem, assim, tem aquela questão do passaporte cultural, não sei se ainda vale, se já valeu. Eu sei que teve em uma época que você fazia o passaporte e você ganhava o direito de você ir a esses lugares. Eu acho que na solução, como é que é o nome? Uma alternativa ser o passaporte da favela. A gente, como morador da favela, comprovando o nosso Residência. comprovante de residência, a gente ter o direito um dia determinado da semana para visitar esses lugares, incentivo através das escolas do bairro, que eu acho importante. A gente falou lá no início sobre o direito à cidade, também uma coisa de ser passada para as gerações, né? De se perpetuar, né? Passando para outras gerações. O nosso direito de ir e vir ser garantido pela gente mesmo, né? A gente falar para os nossos filhos, nossos sobrinhos e garantir isso para eles, né? Porque, por exemplo, a minha geração, a minha mãe sempre deixou muito claro para mim que andar nesses espaços fora da favela era um tanto que perigoso, era um tanto que arriscado, justamente por isso anda sempre com um documento na carteira.
E a gente tem que ter, para as próximas gerações, um pensamento um pouco diferente. Assim. Alertar sobre os perigos, assim, eu acho que sim. Mas dizer também e encorajar as próximas gerações para usufruírem, continuar usufruindo desses espaços. Entendeu? Para ir à praia mesmo, para ir ao cinema. Assim, é óbvio, né? Tem as questões, né? De cada família tem as suas questões, né? Mas eu acho que à medida que a gente for conseguindo trocar essa ideia com a nossa família, eu também vejo como uma importância também, até para umas gerações futuras, essa participação também. Reafirmação da existência, né? Nesse debate, justamente. É isso, família. O tema é interessantíssimo, muita coisa para conversar, mas estamos chegando no final aqui. Com certeza essa discussão vai continuar. Projetos futuros do LabJaca vão estar saindo aí e a gente vai estar sempre brigando pelos direitos dos moradores de favela. Vocês querem deixar alguma mensagem final? Com certeza, né? Não podia faltar a mensagem final. Eu queria agradecer muito ao LabJaca por estar proporcionando isso pra gente. Esse meio de comunicação que é muito importante, né? A gente sabe que é importante exportar essas vivências e esses conhecimentos que a gente tem para as pessoas enxergarem a gente, né? E é isso, eu acho. Você quer falar? Eu quero agradecer o LabJaca, realmente, eu vou te falar. Pensa numa rapaziada que tem feito um trabalho, assim, muito foda dentro da favela, assim, cara. Assim, eu sou suspeito por falar que sou amigo de quase todos eles. Eu vi o LabJaca crescer, porra, assim, eu tenho muito orgulho mesmo da galera, assim, fico muito feliz que tem a galera que mora na favela e que esteja aí na luta, na resistência, lutando pela favela. Então, meu agradecimento ao LabJaca. Agradecer também, a Manguinhos Cria, porque a galera que me abraçou no Manguinho, os moleques que são cria do Manguinho, entendeu? Vinícius, Vitinho, Bruno, Corujinha, BG, Bragadinho. Te falar, Manguinho me fez uma família. Agradecer essa galera também. E deixar o recado, cara, assim, na verdade, assim, às vezes é difícil, né? Muita gente fala que não gosta de discutir sobre política, essas coisas todas. Assim, é cada vez mais importante a gente da favela entender que a gente tem que entrar nesse bagulho, mano. A gente tem que discutir as paradas dentro de casa, no nosso trabalho, na escola. A gente tem que discutir, senão a gente vai ficar levado de reboque pela opinião dos outros, pela vontade dos outros, mano. Se a gente não botar a cara na pista e não falar, mano, o que tá atravessando a gente vai ser sempre levado a reboque e a gente vai ficar aí só reclamando da vida. Eu acho que a gente tem que ir pra cima. É isso, galera. Queria deixar aqui meu agradecimento pra galera da Escola Politécnica, da Fiocruz, que é a nossa parceira aqui na produção do podcast, cedendo o estúdio. E é isso. Semana que vem tem mais um episódio do podcast A Favela que Queremos. E é isso. Bom dia, pessoal. Você acabou de ouvir o podcast A Favela que Queremos, realizado pelo LabJaca, com apoio da Casa Fluminense, parcerias com a Escola Politécnica da Fiocruz e o coletivo Manguinhos Cria. Compartilhe esse projeto feito por lideranças e organizações sociais das favelas do Manguinho e Jacarezinho e também das organizações que fizeram parte de todo esse processo.